Sejam bem-vindos a mais uma aula de Econometria com RStudio. Nessa aula a gente vai falar sobre variância e sobre desvio padrão. Elas são duas medidas de dispersão. Anteriormente, na aula passada, a gente viu moda, mediana, média, que são... Moda é medida de frequência e mediana e média são medidas de posição. Medidas de dispersão, elas vão analisar a dispersão dos dados em torno da média. Quanto menor esse valor, mais homogêneo vai ser meu conjunto de dados. A gente vai conseguir ver isso de forma mais fácil quando mostrar isso graficamente. Mas a fórmula para se calcular a variância vai ser assim: eu vou pegar cada uma das minhas observações e vou subtrair da minha média. Eu estou, na verdade, pegando a distância da minha observação com a distância média. Se eu pego valores menores do que a média, eu vou ter valores negativos, maiores do que a média, valores positivos. Se eu somasse esses valores sem colocar o quadrado, eu ia acabar cancelando os negativos com o positivo. Então esse é o motivo da gente ter elevado ao quadrado. Eu vou pegar todas essas diferenças, elevar ao quadrado e somar tudo. Depois eu vou dividir pela quantidade de elementos que tem, porque eu quero, como quem diz, uma distância, uma dispersão média em relação à média para todos os valores. Quando a gente fala de população, a fórmula é essa. Se eu estiver falando de amostra, eu vou colocar um -1 aqui. É o caso mais comum, eu acredito. A variância ela vai ser calculada ao quadrado, como a gente já falou, o que faz com que valores negativos não sejam contrapostos ao positivo e, portanto, não contabilizados. Mas calcular essas coisas ao quadrado gera um problema de dimensão e interpretações errôneas em alguns casos. Por exemplo, se eu estiver falando de dias e eu der um resultado em variância, seriam dias ao quadrado, uma coisa que não existe. Então, dependendo da medida que eu estou calculando, talvez não seja interessante eu ter algumas coisas elevadas ao quadrado, porque elas não vão fazer sentido lógico, pelo menos não por agora, né? Então, para remover esse problema de dimensão, a gente vai calcular o desvio padrão. Depois de eu garantir que eu fiz o cálculo da variância, e que os meus valores, os positivos não foram anulados com os negativos, eu posso simplesmente calcular a raiz quadrada da variância para remover o problema de dimensão. Então, é muito mais comum a gente usar o desvio padrão do que a variância, por causa que a dimensão fica correta. A interpretação para isso tudo é bem simples. O desvio padrão indica, em média, qual seria o desvio cometido caso eu substituísse cada uma das observações pela média do conjunto de dados. A gente vai mostrar isso como fica no R. Tá, aqui o mesmo esquema, vocês coloquem para criar um novo arquivo para ir acompanhando a aula. Eu já tenho o meu aqui, eu vou abrir. Nessa aula a gente vai usar um data frame que está contido dentro do pacote ggplot. O pacote ggplot é um pacote só para fazer gráficos, então ele já vem com uns data frames pré-carregados para que a gente consiga treinar essas habilidades. O ggplot 2 está contido dentro do tidyverse, então às vezes, se você já tiver o tidyverse instalado, vai ser mais fácil, não vou precisar recarregar novamente o ggplot 2. Aqui dentro do pacote a gente tem o data frame chamado MPG, que mede a eficiência do uso de galões de gasolina por milha para carros de variados tamanhos. Vamos aqui carregar, livrar o pacote e vamos carregar esses dados. Sempre que eu faço isso, que eu for carregar esses dados, eles vão demorar um pouco. Então, eles têm 232 observações para vários, 231 veículos, ou 234 veículos, e cada veículo tem várias e várias características, então demora um pouco para ele carregar o data frame por completo.
Quando você colocar, ele vai mostrar aqui MPG e vai colocar Promise. Isso é porque ele ainda está carregando. Se você der 2 cliques, às vezes ele faz com que os dados eles sejam forçados a carregar. É como se o R desse prioridade para fazer isso. Veja que a gente tem aqui o fabricante do carro, o modelo, o tipo, eu acho que aqui é 1.0, 1.8, 2.0, o ano, cilindradas, transmissão. Eu tenho várias características. O que a gente vai calcular é essa CTY, que no caso é a quantidade de milhas que o carro conseguiu percorrer com um só galão de gasolina. Então a gente vai ver qual é o consumo médio dos carros. Se minha pergunta fosse essa, entre todos os carros que eu tenho, qual o consumo médio dos carros? O que eles conseguem fazer com 1 litro só? Aqui, como a gente clicou aqui e ele carregou os dados, ele já mostrou no console, mas eu posso simplesmente escrever str e coloco mpg para ver como que fica. Se eu executar aqui, ele já mostra que eu tenho 234 observações em 11 colunas no caso essas colunas são essas aqui que eu posso acessar usando os cifrões. A gente vai calcular agora a variância para essa coluna que é os gastos dos carros na cidade. Vamos aqui primeiro calcular com base naquela fórmula que a gente viu no slide. Primeiro eu vou pegar o meu data frame, vou selecionar a coluna que eu quero. Quando eu coloco esse cifrão e digo qual é a coluna, eu estou exatamente dizendo R, pega para mim só os elementos daquela coluna, subtrai com a média daquela coluna também. Então eu vou tirar a média do gasto dos carros com gasolina, do quanto eles conseguiram percorrer, e vou subtrair cada uma das observações por essa média. Isso vai me dar um desvio. Percebam que a fórmula da variância não é só o desvio, eu ainda tenho que somar todas essas observações e dividir pelo número de elementos. É o que a gente está fazendo aqui na segunda linha. Então a variância ela vai ser a soma de todos esses desvios ao quadrado dividido por n-1. Por que é n-1? Se eu tenho 234 observações, para calcular a variância amostral, eu tenho que subtrair menos 1 de n. Eu tinha 234, fica 233. Se eu executar tudo isso aqui e pedir para ele mostrar a variância, ele vai dar para mim o valor de 18.11. Tá, eu sei, beleza, 18.11. Mas eu tenho que comparar isso com alguma outra coisa. Só 18.11, como está ao quadrado e eu tenho os problemas de dimensão, isso não me diz muita coisa. A gente vai calcular também, mais para frente, vamos mostrar um jeito disso ficar mais fácil de ser visto. A gente já fez pela fórmula, agora vamos fazer pelo comando. O R, para nossa sorte, ele tem um comando para calcular a variância. Basta escrever var, eu digo qual é de onde eu quero os dados, no caso mpg, coluna sit. Então ele vai calcular a variância dessa coluna aqui, ó, que eu tenho esses valores. Então basta executar aqui e eu consigo o mesmo valor que a gente conseguiu colocando a fórmula, bem mais prático. A gente já sabe que o desvio padrão é raiz quadrada da variância, então eu simplesmente posso definir uma variável aqui e dizer que eu quero sqrt é para fazer a raiz quadrada de alguma coisa e no caso eu quero a raiz quadrada da variância desses dados. Então, quando eu executar, eu consigo o meu desvio padrão, que é 4.25. É a mesma coisa se eu fizer simplesmente usando o comando nativo, que é sd e os dados que eu quero. Então, se eu quiser calcular o desvio padrão usando um comando do R, eu escrevo sd, abro parênteses e digo de onde que ele vai fazer esse desvio padrão. Se eu executar, 4.25 também. A gente aprendeu a fazer a variância, a gente aprendeu a fazer o desvio padrão.
mas a gente não consegue muito dizer como que tá os gráficos. Uma boa ideia, sempre quando a gente está fazendo esse tipo de coisa, é conseguir transformar esses gráficos de modo visual. É o que a gente vai fazer aqui no finalzinho da aula. Vamos ver como é que fica plotando esses valores. O que a gente vai fazer aqui é um histograma. E eu não sei se é algo que eu já mostrei para vocês, mas sempre que vocês tiverem em dúvida como usar alguma coisa, vocês simplesmente selecionam. Se for um comando nativo, vai mostrar. Selecionam o comando em azul, clique e arrasta o mouse e aperta F1. Isso vai fazer com que ele abra a seção de ajuda na função que eu selecionei. Então, Standard Deviation é desvio padrão. Eu consigo ver como que eu uso o desvio padrão. A mesma coisa aconteceria se eu fizesse para histograma, que é hist, aperto F1 e ele mostra como eu utilizo todos os parâmetros dentro da minha função histograma. Nessa aqui, a gente vai fazer, vou dizer de onde que eu quero que ele faça com que dados eu quero que ele construa esse histograma, qual é a cor que eu quero que ele coloque esse histograma. Quando eu defino aqui que a frequência vai ser F, é porque eu quero que ele, em vez de botar por frequência, ele use densidade. Main é para dizer o nome desse histograma. Xlab é para dizer o rótulo do eixo X. E breaks é para dizer o número de divisões que eu quero que ele agrupe esses dados. Eu tenho 230 e poucos dados e eu quero que ele agrupe eles em 15 partes. Vamos executar aqui para ver como fica. Deixa eu baixar aqui, ó. Isso aqui seria os meus dados. A gente calculou esse histograma aqui. Percebam que eu fiz mais uma linha aqui em cima. Essa linha eu fiz com curva, distribuição normal, com a média dos dados que eu quero e o desvio padrão deles. O ponto de pico vai ser a média. Então, a gente não calculou média, eu já botei ela aqui embaixo. Vamos calcular a média e vamos calcular a amplitude. De média eu tenho 16,85. Então, eu sei que esse valor aqui ele vai estar 16,85. E eu sei que o menor valor é 9 e que o maior valor é 35. Então, percebam que se a gente tivesse só a média, não tinha como eu dizer como que meus dados eles estavam se comportando. Mas se eu tenho a média, eu tenho um histograma e eu tenho o desvio padrão que a gente conseguiu de 4,25, eu sei mais ou menos como os meus dados se comportam. Basta eu olhar aqui, ver onde que está o 16,85 deve estar aqui, ó. Aí eu digo o desvio padrão de 4,25. A maioria dos meus dados vão estar com desvio de 4,25. Então, 16,85, 4,25 para frente, 4,25 para trás. Eu sei que a maioria dos meus dados vão estar nesse intervalo. Entre 16 mais 4 e pouco, 16 menos 4 e pouco. Isso me dá muito mais informação do que se eu simplesmente tivesse a média dos meus dados. Então, sempre que vocês... ou eu tivesse a média e a amplitude. Então, sempre quando vocês estiverem trabalhando com algum conjunto de dados, uma boa prática é, assim que eu conseguir calcular variância, desvio padrão e média, você plotar o gráfico para ver o que está acontecendo. Porque eu posso conseguir extrair muito mais informação visualmente do que se eu fosse olhar aquele conjunto gigantesco de dados numa tabela confusa. Eu não expliquei esse comando, breaks. Basicamente ele serve para agrupar em pedaços menores. Então se eu quisesse em mais partes, eu simplesmente digo para ele separar em 20 vezes agora. Então se eu executar, vejam que ele quebra em pedaços menores. Aí dependendo do caso você quer mais ou quer menos, mas fica muito mais fácil de saber o que está fazendo. Ficou com dúvida em alguma coisa, é só lembrar de selecionar, aperta F1 e dá uma olhada na aba de ajuda.
por essa aula era isso. Eu espero que vocês tenham conseguido replicar. A gente se vê na próxima.